dar início ao nosso primeiro encontro do Café um Livro um Amigo. Meu nome é Cibele, né? Eu sempre fico pensando nesse caso, né? Se nós nos apresentamos pelo que fazemos, já que essa mesa é uma mesa muito mais de pessoas que gostam de poesia, gostam de literatura e gostam de escrever, e não necessariamente são profissionais da poesia, enfim. Então, às vezes, nós temos o hábito de falar, você faz o quê? Né? Então, eu sou professor da universidade, eu sou pesquisadora da fundação, e nesse caso, tanto que na própria chamada, né, do evento, eu procurei tentar falar menos do ponto de vista das nossas ocupações profissionais e mais das nossas ocupações poéticas, digamos assim, né? Meu nome é Cibele, como eu falei, eu sou historiadora, né? E, embora não querendo fazer as apresentações, eu sou pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco e tenho, no meu dia a dia, né, o hábito de ler poesia, ler literatura, enfim. E a preocupação, na verdade, minha, quando eu ficava nos metrôs e, dos lugares por onde passei, por onde passo, e nas ruas, é pensar que, assim como para mim, né, a literatura, né, os livros em geral, muitas vezes, sobretudo no nosso país, estão ligados àqueles, ainda estão distanciados do cotidiano de muitas pessoas. Não todas, claro, mas nós sabemos pelos índices e pelas estatísticas que os brasileiros, né, não consomem tanto literatura, né, como seria o ideal, como seria interessante, dada a nossa população. Se nos compararmos com os nossos vizinhos de outros países aqui próximos, entre aspas, né, como os argentinos que, né, consomem livro até nas farmácias, né, nós ainda temos um longo caminho. Mas por que precisamos desse caminho, na verdade? Né? E por que a literatura é tão relevante no mundo da era digital, né, no mundo das mensagens rápidas, né, do Facebook ou do Twitter e tantos outros, né? E foi numa dessas conversas em um café, por isso um café, um livro, um amigo, né, que eu comecei a pensar na ideia, né, de nos reunirmos, não só nós aqui presencialmente, mas via redes sociais, né, para conversarmos sobre literatura no cotidiano, não, né, a literatura das letras com L maiúsculo, propriamente dito, mas essa literatura que eu posso levar para qualquer parte da minha casa, essa literatura que eu carrego quando eu pego um ônibus ou quando eu estou, enfim, num café, né? Trazer, na verdade, essas literaturas no plural, né? Inclusive, e aí eu coloco a poesia em especial, para o nosso cotidiano. Né? Quantos aqui não escrevem, né, no seu quarto e nunca leram ou compartilharam aquilo que escreveram? Né? Quantas vezes a poesia faz parte, né, dos nossos sentimentos cotidianos, né, das nossas preocupações, dúvidas, amores, preocupações políticas, angústias e tantas outras, né? Então, como trazer mais essa literatura para esse cotidiano? Né? Como desvincularmos necessariamente a literatura de um panteão ou de uma torre de marfim? Né? Quantas pessoas, às vezes, as mais inusitadas possíveis, ou de onde se menos espera que saiam, né, as letras, né, podem contribuir? E eu me lembrei de uma amiga que me falou de um médico que, numa consulta, receitou para a paciente um conto de Gabriel Garcia Marques. E eu achei aquilo fantástico, né? Eu quero conhecer essa pessoa, né? Que tão ligada, muitas vezes, a algo tão... um métier tão, digamos assim, ligados, né, à biologia, enfim. Receitou um conto. E quantas vezes não precisamos de um conto, né, ou de um poema como remédio? Né? Quantas vezes, nas nossas solidões, um livro pode ser a nossa companhia? Né? E quantas vezes, ao lermos, nós mudamos nossas visões de mundo ou nos colocamos de outra forma diante do mundo? Né? E em tempos onde as informações são tão rápidas e as ideias são tão polarizadas, né, a leitura permite um treino acerca da complexidade do ser humano. Eu digo treino porque é um treino mesmo. Né? À medida quanto mais você lê, mais você amplia, né, seus horizontes de compreensão do mundo e como você também expressa seus sentimentos diante do mundo.
né? Então, expressar esses sentimentos de todas as formas, não importa qual carreira ou qual métier você exerça, né? Então, a poesia pode estar, né, nas pessoas mais simples, nas pessoas e também nas pessoas mais complexas e mais difíceis, né? Então, com base nisso, nessa ideia de como trazer um livro para um café, como o livro ser um companheiro, né, das minhas andanças e das nossas andanças, é que resolvemos, então, formar esse grupo do Café Um Livro Um Amigo para conversarmos sobre livros, trocarmos dicas de livros, treinarmos a nossa poesia, conversarmos sobre as nossas poesias e os nossos escritos cotidianos, sem nenhum medo de estar sendo da métrica ou da complexidade da fala, ou da escrita, na verdade. Então a ideia é literatura no cotidiano, né? Vamos imaginar literatura na farmácia, no metrô, na esquina, né? Então é com base nisso que eu abri uma página no Face, onde eu compartilho não só alguns escritos meus e também de outras pessoas, qualquer que seja. Inclusive alguns me mandaram, eu peço desculpas por ainda não ter postado, porque eu faço uma postagem parcimônica, assim, não posto tantas, para não também incomodar as timelines das pessoas, mas eu sempre estou ali reservando os contos, poemas, escritos que vocês queiram divulgar. E a ideia é termos encontros presenciais para conversarmos, então, sobre isso. Nesse primeiro, digamos assim, encontro, ele é um pouco diferente, porque elegemos uma data, que é o maio de 68, né, para conversarmos sobre diferentes expressões e sentimentos acerca desse movimento que já completa 50 anos, né? E aconteceu no maio. E eu me lembrei de um texto que eu li que falava: todos nós temos um maio, né? Todas as culturas têm o seu maio, né, para relembrar. Nós também temos os nossos maios, e o nosso maio não são nem sempre, não são memórias tão, digamos assim, floridas, mas temos os nossos maios. Mas esse maio francês, esse maio de 68, né, reverberou também no Brasil e reverbera até hoje, né? E é fundamental nós trazermos esses outros 68 para 2018, né? De que maneira, né, aquele movimento que se iniciou entre estudantes universitários que pediam igualdade de gênero na universidade tradicionalíssima, que era a Sorbonne, né, foram para as ruas com uma pauta muito diversa e para alguns até anárquica, né, mas é um momento de grande transformação, diferentes pautas porque eram diferentes as angústias e diferentes as insatisfações daqueles estudantes, né, e ao falarmos dos 10 dias que abalaram o mundo segundo, né, os historiadores do maio de 68, não estamos falando apenas de 10 dias, estamos falando de uma série de transformações que ocorreram nos modos e nos costumes, sobretudo, também na política, a partir daqueles anos. E o que é interessante do maio de 68, né, daquele movimento que mobilizou estudantes, que posteriormente mobilizou operários e que levou, inclusive, à renúncia do De Gaulle mais na frente, aquele movimento que mobilizou 9 milhões de pessoas na França, que começou com 20 mil estudantes dos colégios, do ensino médio, enfim, começou com os universitários, depois passou para estudantes de ensino médio e tantos outros, né? Um movimento que teve, enfim, várias interpretações, né? Mas o que mais eu acho interessante nesse momento é pensarmos sobre todas aquelas bandeiras que foram colocadas pelos estudantes, sobretudo no âmbito da cultura e dos costumes, porque hoje, lendo vários textos sobre o momento que nós vivemos, também estamos em um momento de repensarmos e lutarmos por algumas bandeiras no âmbito dos costumes, né? Então, essa energia do 68, que gerou tantos frutos e que teve, enfim, momentos de alta e de baixa, em 2010, 50 anos depois, é interessante que estamos falando ainda de bandeiras semelhantes em alguns casos. Ainda continuamos lutando por igualdade de gênero, né? Imagina, 50 anos depois, quando pensávamos que tudo estava sendo já superado, estamos aí numa luta, né? Enfim, por algumas igualdades básicas que ainda não conseguimos conquistar. Então, com base, eu convidei alguns colegas, e aí eu me empolguei, na verdade, porque é um tema tão interessante e importante, que eu convidei alguns colegas para eles se expressarem um pouco, né, através de suas preferências, seja da música, do cinema, da história, da poética, da poesia, né, o que apresenta para ele ou para ela esse maio de 68.
né? Então, nesse modelo, agora o modelo que eu digo, não vão ser palestras, né? Mas falas, onde cada um dos que eu vou apresentar, os meus colegas, a gente vai fazer um corte, né? Vão falar sobre, então, diferentes sentimentos acerca do 68, para nós aqui estabelecemos as nossas pontes entre, né, aqueles manifestantes jovens de 50 anos atrás e nós hoje. E quando digo jovens e manifestantes, é interessante, não são porque são jovens, né? As manifestações 68 está em todas as idades, né? Inclusive daqueles que vivenciaram aquele período e que estão hoje aí, né? Então, no sentido de renovação, né? De crítica, de contestação, né? Então, eu convido vocês a também se manifestarem, a também falarem, a também exporem, né, seus sentimentos acerca, né, desse momento e de outros 68, né, que nós vamos conversar. Então, obrigada pela escuta e vamos conversar então, fazer uma roda. A princípio, pela quantidade de pessoas vai ser